Nesse momento eu quero falar com você, que está ouvindo a gente, aqui na rádio, que vai ouvir através da internet, através do Facebook. Eu sempre tenho mandado as minhas pregações no Facebook, através do canal no YouTube, Pastor Messias Santos, do Ministério Resgatando Vidas. Na hora que você receber esta pregação, meu irmão, vamos compartilhar essas pregações, vamos se inscrever lá no canal, para que todas as vezes que a gente venha ter uma pregação excelente, graças a Deus, Deus tem me dado muitas palavras excelentes, você venha também ser abençoada com essas pregações. Você nunca vai me ouvir eu pedindo você dinheiro, essas coisas, nunca. Mas você vai ouvir eu pedir a você, para que juntos nós venhamos sermos mensageiro da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo de Páscoa. Nós vimos aí na sexta-feira ninguém comer carne. Nós vimos no sábado e hoje todo mundo ser obrigado a comer peixe na sexta-feira, ser obrigado por questão de dogma de uma igreja. Agora a pergunta é, e perdoar? Por que a igreja não ensina? A pessoa não pode comer carne, mas ela pode matar uma pessoa? A pregação que nós vamos fazer hoje é perdoar por quê? É o título da nossa pregação de hoje. Perdoar por quê? No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 22, ele diz o seguinte: Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. É simples. Se eu somar 70 vezes 7, vai ser equivalente a 490 vezes. Isso aqui aconteceu com um dos discípulos de Jesus, Pedro. Ele chega para Jesus e ele começa a interrogá-lo dizendo, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? 7 vezes? Pedro sabia que a lei de Moisés dizia que eu tenho que perdoar, isso na lei, até 4 vezes a uma pessoa que me feriu. E Pedro era conhecedor da lei. Pedro conhecia, com certeza, todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele chega para Jesus e ele já quer tirar uma de bonzinho. Quando ele diz, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus, conhecendo o coração de Pedro, olha para Pedro e diz o seguinte, Pedro, não somente 7, mas se possível, Pedro, até 70 vezes 7. Pedro, como ele era excelente em matemática, ele olha para Jesus e diz, eu já perdoei a Tiago muito mais de 490 vezes. Só, meu irmão, só que Jesus, ele olha para Pedro e diz, por dia. Nas primeiras traduções bíblicas, diz exatamente que Jesus olhou para Pedro e disse, por dia, Pedro. Não é no tempo da vida que você vai ter que somar, enquanto a pessoa viveu, quantas vezes ele pecou contigo, durante toda a vida dele, ele pecou 490 vezes. É por dia. A pergunta que eu te faço, minha irmã, a pergunta que eu te faço, meu irmão, quem é que peca contra você 490 vezes por dia? Por que você precisa do perdão de Deus? E por que você não perdoa? Por quê? Por quê? Eu preciso perdoar as pessoas porque não há limites para que eu possa perdoar. Eu preciso perdoar as pessoas porque eu também careço, eu preciso também de perdão. Não é apenas porque eu sou bonzinho e tenho que perdoar porque sou bonzinho.
o nosso Senhor, ele colocou um limite. Pedro, se possível, Pedro, você tem que perdoar até 70 vezes 7, quer dizer, 490 vezes. E Pedro, o primeiro argumento dele foi: eu já perdoei muito mais do que 490 vezes. E Jesus disse: por dia, Pedro. Sabe o que é que eu aprendo com esta pregação de hoje? Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele quer que nós venhamos estar dentro da casa dele, mas de coração puro. Ele quer que nós venhamos estar na casa dele de coração limpo, lavados, purificados com o sangue do Cordeiro. Como é que sexta-feira santa eu não posso comer carne vermelha porque significa o sofrimento de Cristo? Mas como é que eu estou com meu coração preto de ódio de alguém? Como é que eu não como um pedaço de carne porque significa, simboliza eu estar respeitando o sofrimento de Jesus? Mas como é que o meu coração, que a Bíblia diz que é templo e morada do Espírito Santo, como é que ele tem que estar preto de ódio? Logo as coisas estão erradas. Logo esse dogma cai por terra quando eu digo que eu não como carne porque é um sacrifício que eu estou sacrificando aquele dia, eu estou jogando por terra o sacrifício que Jesus fez de enfrentar todas as acusações, de enfrentar todos os açoites, de enfrentar todo o sofrimento, de ser crucificado na cruz, de passar 3 dias sepultado. Sabe por quê? Levando nos seus lombos todos as minhas dores e as suas dores. Não é a carne que me leva ao pecado, meu irmão. Não é a carne do boi, da vaca, sei lá de que seja, que me leva ao pecado. Não é eu deixar de comer carne também que me faça mais santo ou menos santo. Eu tenho apenas que perdoar as pessoas que me machucaram. Eu tenho apenas que abrir o meu coração e perdoar de verdade, para que eu também seja perdoado por Deus. No livro de Marcos, capítulo 11, e versículo 25, ele nos ensina que eu preciso perdoar para que eu venha obter o melhor de Deus, a resposta de Deus para o meu coração. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, ele diz: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Vamos aqui, meu irmão. Vamos aqui. Se eu quero o perdão de Deus, primeiro de tudo eu tenho que perdoar. Se eu quero ser alcançado pelo amor de Deus, eu preciso também ter amor pelas outras pessoas. O maior exemplo disso foi o bom samaritano. Os judeus e os samaritanos, ele não se entende ainda hoje. Ainda no dia de hoje, os judeus e os samaritanos não se entendem. Mas um dia, vai passando um samaritano, e ele olha e tinha um homem lá caído no chão, todo ensanguentado. Esse homem samaritano desce do seu cavalo, tira o azeite e óleo de unção que ele tinha, passa nos ferimentos daquele homem, tira todo o sangue dele, coloca aquele homem em cima do seu cavalo, verdadeiramente ele leva para uma hospedagem, ele leva para um hotel, e ele diz ao povo do hotel, cuida, quer dizer, ao povo do hospital, cuida desse homem que eu pago todas as despesas. Até que depois, chega a hora que o samaritano tinha que ir embora. Ele chama de novo o pessoal do hospital e diz: olha, está aqui esse dinheiro. Eu estou te pagando as despesas e tem mais esse restante de dinheiro. Se faltar, você pode botar na minha conta que quando eu voltar eu pago. Agora escuta bem, meu irmão. Esse homem, ele era samaritano. Só que a Bíblia diz que passou um pastor, viu o homem no chão e passou a distância. Passou um levita, viu o homem no chão também e passou a distância. Quem foi que agradou a Deus? Foi o samaritano?
Ou foi o judeu? Quem foi que agradou a Deus? Foi aquele que dizia que não conhecia, que conhecia a Deus, que adorava a Deus, que pregava a palavra de Deus, que louvava para Deus? Ou foi aquele que verdadeiramente abriu o coração e fez o bem às pessoas? Aqui está, meu irmão. Aqui está o mistério das coisas. É muito melhor que eu aprenda a perdoar quem me machuca e eu faça o bem às pessoas, de que eu deixar de comer carne no dia da Semana Santa. De eu deixar de comer carne na sexta-feira. Quantos crentes não comem a perna da galinha? Porque lembra exatamente de Jacó. Quantos crentes não comem carne de porco? Porque lembra do dia que Jesus expulsou aqueles demônios, que ele diz, Jesus, manda que nós entremos naquela manada de porcos. Engraçado, não come a carne do porco. Não comem. Não come a perna da galinha, porque lembra o dia que Jacó lutou com o Espírito de Deus, com o próprio Deus, com o anjo do Senhor. Mas dentro do coração dele ele tem maldade. Mas ele compra da esquina e não paga. Mas ele deseja o que não é dele. Ele vai para a igreja e não tem compromisso. Ele anda até com a Bíblia debaixo do braço. Mas dentro da empresa que ele trabalha, ninguém sabe que ele é crente em Cristo Jesus. A pergunta que eu te faço, é isso aí que é amar a Deus? Por que perdoar? Eu tenho que perdoar para que o amor de Deus entre no meu coração. Que o amor de Deus possa estar comigo e com aquela pessoa que eu perdoei. No livro de Salmos 92, ele diz o seguinte: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei. Perdoar para estarmos mais perto de Deus. Meu irmão, ou você perdoa o que as pessoas te fizeram de mal, ou então você nunca vai ver a presença de Deus. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 7, ele diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Vamos entender aqui. Como é que você diz que teme a Deus? Como é que você diz que é filho de Deus e você não perdoa as pessoas? Como é que você quer o perdão de Deus e você não perdoa? Eu gosto muito de um louvor do Padre Zezinho, quando ele diz: Senhor, fazei com que eu procure mais perdoar do que ser perdoado, compreender de que ser compreendido, amar do que ser amado. E ele diz, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O que eu aprendo? Sabe o que é que Padre Zezinho quer falar comigo e com você? Sabe o que é? Ou eu perdoo, ou eu não tenho o perdão de Deus. Ou eu amo, ou eu não recebo o amor de Deus. Ah, pastor Messias, mas a Bíblia está dizendo o contrário que o senhor está falando. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. É verdade, está escrito mesmo. Só que a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, ele diz, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso dizer que ama o meu próximo se eu não perdoo a pessoa que me fez o mal? Como é? Como é? Como é, meu irmão, que eu posso dizer que eu amo o meu próximo e a pessoa fez uma besteira comigo e eu não consigo perdoar? Agora eu faço que nem aquela música secular da Roberta Miranda, Amor Platônico. Que amor é esse? Que amor é esse que eu só sei amar se a pessoa me amar também? Que amor é esse que eu só sei amar se a pessoa não tiver defeito? Que amor é esse que eu tenho que viver com esta pessoa exatamente pelo que eu acho que ela é? Isso não é amor. Isso é apenas uma convivência imposta por mim. O que nós estamos precisando? O que nós estamos precisando? Falar de amor é fácil.
Amar é que é o problema. Falar de perdão é fácil, perdoar é que é o problema. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 47, ele diz para mim e para você o seguinte: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Muito amor, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco também é perdoado. Espera aí, meu irmão. Eu só perdoo a quem eu amo. É assim, que é para ser? Mas a Bíblia diz, amai uns aos outros como eu vos amei. Ou então eu tenho que amar a todos e perdoar a todos. Se eu ando na palavra de Cristo, eu tenho que perdoar a todos e eu tenho também que amar a todos. Porque como é que eu vou obter o perdão de Deus, meu irmão? É fácil hoje a gente ver isso nas igrejas. O camarada é um empresário, por exemplo. Ele ganhou, digamos que 100 mil reais no mês. Ele pega 10 mil reais, um cheque de 10 mil reais, aí ele coloca dentro do envelope da igreja. Na hora que o pastor chama para que apresente o envelope, ele tem lá com o envelope dele de 10 mil reais dentro daquele envelope, com um cheque de 10 mil reais dentro daquele envelope. Ele vai para casa super feliz, super inchado, porque ele dizimou 10 mil reais. Mas ele esquece que ele não dá os vales transporte do funcionário dele. Ele esquece que a lei diz que o funcionário tem que trabalhar 8 horas por dia. O funcionário trabalha 10 horas e ele não paga as horas extras. Ele esquece que tudo que a gente compra nesse país, a gente tem que pagar o imposto para o governo, mas ele sonega o imposto para o governo. Se a própria Bíblia diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que foi que valeu o teu dízimo? O que foi que valeu? O teu dízimo nessa questão que eu estou falando só vai servir apenas para a ajuda da igreja. Só isso. Mas, para a tua vida espiritual, nada não vai significar nada. O teu coração está preto. O teu coração está sujo. A Bíblia diz claro que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai morar no teu coração se tu está cheio de ódio, tu está cheio de ganância, tu está cheio de malícia? Tu não consegue perdoar um funcionário teu porque te botou na justiça para cobrar aquilo que é direito dele. Tu não consegue perdoar esta pessoa. Engraçado. Você roubou o que era direito dele. E você ainda acha que o teu funcionário está errado porque procurou a justiça para que a justiça fizesse justiça nesta causa. Mas você acha que com teu dízimo você vai comprar um cantinho no céu? Está errado. Está errado. Não é dízimo nem oferta que nos leva para o céu. Apenas o Senhor, ele demonstrou o seguinte quando ele diz: trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro e fazei prova de mim se eu não abrirei as portas e as comportas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. É apenas um dos pontos para que a gente possa ver a graça de Deus na nossa vida. Mas dízimo e oferta, se você não perdoar as pessoas que te machucaram, e nada, é a mesma coisa. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 22, ele nos ensina o seguinte: perdoar é a prova do nosso arrependimento. Olha só, minha irmã. No livro de Atos, capítulo 8, versículo 22, ele diz: arrepende-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoados os teus pensamentos do teu coração. Vamos entender aqui. O camarada, ele contrata um trabalhador. O trabalhador está desempregado, a família dele está passando por dificuldade. E o que esse cara faz? Ele sabe que o salário mínimo no Brasil, salvo engano, é 900 e alguma coisa. Aí ele quer pagar 700 reais por mês. Primeiro de tudo que ele já está indo contra a legislação do país.
Uma irmã, por exemplo, aqui pertinho do meu ministério, ela trabalha em um órgão público federal. Ela deve ganhar em média aí seus 6 mil reais por mês. E ela falou comigo, pastor, eu preciso de uma pessoa para trabalhar na minha casa. Pode ficar tranquilo, pastor, que eu pago bem para ela. E eu arrumei uma pessoa, indiquei. Quando cheguei lá, a pessoa queria, essa irmã, ela queria o seguinte, que a irmã entrasse para trabalhar na casa dela às 7 horas da manhã, porque a dita cuja sai para trabalhar às 7h30, e a irmã tinha que sair às 8 horas da noite. Espera aí, meu irmão. 7 para 20 são 13 horas. A carga horária que a Constituição brasileira permite é de 8 horas. A irmã ia ganhar, sabe quanto? 60% do salário mínimo para trabalhar um mês. Ela tinha que cuidar de 3 crianças, fazer o alimento da família e ainda cuidar de 2 casas, porque a dita cuja mora na casa de baixo e a mãe dela mora na casa de cima. Agora escuta bem. Um dia eu passei na Receita Federal, estava a dita irmã, que era a patroa dessa irmã que ganha uma merreca, quer dizer, ganhava, que ela criou vergonha na cara e pediu para sair. Estava a irmã fazendo greve, porque o governo federal não estava pagando as horas extras. E por que ela rouba da irmã e não paga? Por que ela entra na ação, ela entra em greve contra o governo federal, porque diz que o governo federal não está pagando um salário justo se ela já ganha 6 mil reais para trabalhar 6 horas por dia, quer dizer, para passar 6 horas por dia na Receita Federal, porque trabalhar eles não trabalham. E por que ela pode pagar 600 e pouco de salário para um trabalhador, para trabalhar para ela, cuidar de 2 casas, fazer alimento, cuidar de filho, cuidar não sei o quê, e ainda lavar as calcinhas sujas dela? Por quê? Por que, minha irmã? Por que tanta desigualdade? Ah, pastor, mas o meu dízimo é 600 reais por mês. Tu vai para o inferno com dízimo e tudo. Porque você não está sendo justa. Você não está sendo justa, minha irmã. E eu te falei isso pessoalmente. O que nós temos que aprender? Sejamos justos. Aí o que acontece? Ficou com raiva porque a irmã procurou um advogado, meu amigo, e botou ela no pau, como diz os paulistas. Aí disse que era o diabo que estava se levantando contra ela. Não, irmã. Não é o diabo que está se levantando contra você, não. É a Constituição do Brasil que tem que ser posta em prática. Se você acha pouco, trabalha 6 horas, quer dizer, passa 6 horas lá no trabalho, e ganha 6 mil reais por mês, por que não é justo a irmã trabalhar 8 na tua casa e ganhar um salário mínimo? Por que não é justo você assinar a carteira dela? Por que não é justo você pagar os direitos que ela tem? Por que não é justo? No livro de Atos, capítulo 6, versículo 15, nós vamos ver aqui, meu irmão, nós vamos ver aqui verdadeiramente Deus falando para mim e para você aquilo que já foi falado em Atos 8, 22, quando ele diz, arrepende-te. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Se arrepender do que você está falando. Se arrepender das maldades. Você está sungando, você está sendo uma sanguessuga, sungando no pescoço da irmã que precisa. Você é empresário, que não dá os vales de transporte do teu trabalhador, você está sendo ladrão, você está roubando. Você está enquadrado lá em Apocalipse, capítulo 22, versos 15. Você está roubando. Você está roubando. Você está enquadrado em Apocalipse também, capítulo 21, versos 8. Quando ele fala dos ladrões, você está exatamente fazendo isso. Por que você precisa exatamente perdoar? Para que você também tenha o perdão de Deus. Como é que você rouba as pessoas e quer ter o perdão de Deus? Por quê? Por que você fica com raiva do trabalhador que te leva para o pau, procurando a justiça trabalhista, para que o juiz passe a justiça e você seja obrigado a pagar o direito que o teu trabalhador tem? Que você está roubando. Se a justiça disse que você tem que pagar, é porque a justiça entendeu que você roubou. Você se apoderou daquilo que não é teu. Pastor, e por que eu tenho que perdoar?
Qual é o ponto principal que eu tenho que perdoar para receber o perdão de Deus? Livro de Mateus, capítulo 6,15, ele diz: se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, o vosso Pai, que está no céu, também não perdoará as vossas ofensas. O que é que eu aprendo com isso? Ou eu perdoo, minha irmã, as pessoas que me ferem, ou eu perdoo as pessoas que me machucam, ou eu nunca vou ter o perdão de Deus. Ou eu me humilho na presença da pessoa que me feriu, porque as pessoas acham que pedir perdão é só chegar, me perdoa, tchau, boa noite. É isso não, meu irmão. É você abrir o coração, é reconhecer que você errou, é se colocar o sofrimento que aquela pessoa passou, você se colocar no lugar dela. É você reconhecer a pancada que você deu naquela pessoa. Meu irmão, um pecado por palavra fere mais do que